Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós vamos dar continuidade nesse capítulo 3, a nossa conversa sobre detalhes, pequenos detalhes da vida desse espírito fantástico, desta irmã maravilhosa que foi Maria, a mãe de Jesus, que continua a velar por nós, seus filhos aqui da terra, com muito carinho. Neste capítulo 3, nós vamos conversar sobre o falecimento de José, alguns detalhes que ela transmitiu, não é, a Lucas sobre o falecimento, enfim, do seu marido. José tinha mais idade do que Maria, isso todos nós sabemos, não sabemos exatamente o quanto, não é, de idade a mais ele tinha, mas ele tinha um pouco mais de idade do que ela. E esse trabalho que fazia José na carpintaria e as condições de vida naquela época, né, eles caminhavam a pé para qualquer lugar que precisassem, o calor era intenso, a alimentação era uma alimentação da época, deficiente também, não é? Mas existia um esforço de trabalho, um esforço no caso específico, nós estamos falando aqui de José, um esforço dentro da própria carpintaria, não é? Aquela convivência com o pó da madeira, aquela convivência com a resina, não é? Que eles extraíam das árvores também, tudo isso foi fazendo colocando ali o seu tempero no corpo orgânico desse espírito maravilhoso que era José, o pai de Jesus. E ele, então, nesse esforço maior, nesse esforço físico, ele foi entregando ali, aos poucos, a carpintaria para Jesus. E Jesus foi assumindo esta carpintaria com a ajuda daqueles que já trabalhavam, não é? Com eles ali. Como era o filho, ele tinha a ascendência e sabia também, como nós vimos no capítulo 2, ele já sabia assuntos complexos da carpintaria e podia ajudar aqueles que fossem lá solicitar os trabalhos. Uma tarde, diz Maria, manifestou-se para José, um irmão, um espírito, dizendo que ele iria desencarnar naquele ano. E ele, José, escutando aquilo, entendeu que estava realmente chegando a hora dele. E disse para José que ele tinha feito até aquele momento, um trabalho especial, maravilhoso, que Deus estava extremamente contente com ele, mas que ele precisava voltar para a espiritualidade para cumprir outros trabalhos espirituais que estavam aguardando por ele. Então ele, ao chegar em casa, contou para Maria o que iria acontecer, sem o menor sinal de tristeza. Maria fica abalada, ela amava José. Então ele chega em casa e diz que um espírito manifestou-se para ele, dizendo que ele iria morrer naquele ano. Apesar de Maria não ter um contato maior com a espiritualidade, que não existia naquela época, mas espíritos manifestavam-se nesse ambiente doméstico, especialmente no caso de Jesus, que estava ali numa missão, e contavam para eles, nessas manifestações, aquilo que iria acontecer com eles. Por serem uma família diferenciada também, e que entendiam, porque tinham as condições e a fé em Deus, tinham as condições religiosas para entender. Então ela fica abalada e não conseguiu evitar, né, que uma nuvem de tristeza tomasse conta dela, relatos dela. E nós vemos nestas considerações de Maria que ela sente, como todos nós sentimos encarnados, essas nuvens de tristeza que chegam ao nosso coração quando nós vamos perder um ente querido. Nós não estamos isentos de sentir isto porque somos religiosos,
porque somos entendedores do que acontece na vida após a morte, porque somos espíritas ou espiritualistas, sabemos que o espírito sobrevive ao corpo orgânico, mas existe essa tristeza, essa nuvem de tristeza que nos acomete em muitos casos aqui quando nós estamos encarnados. E nós estamos falando de um espírito que, como dissemos, era extraordinário. Maria era um espírito extraordinário. Ainda, obviamente, tinha o esquecimento, como todos nós temos, daquilo que fomos em outras encarnações, ou exatamente aquilo que nós estamos precisando fazer aqui. Sabemos que o que nós precisamos fazer aqui é ir no caminho reto, no caminho do bem. Mas detalhes do que vai acontecer conosco nós não sabemos. Mas eles tinham a informação que se manifestava até para ajudá-los. Não sempre, mas tinham. Jesus, então, quando chegou em casa, percebeu a aflição da sua mãe, não é? E pergunta a ela, em casa, o que estava acontecendo. Ela conta então a ele o que aconteceu e disse Jesus que ela não se preocupasse com isso. Diz que não se preocupe por quê? Porque quando seu pai viesse a morrer, a morte não existe. Nem para ele não existiria, para o seu pai. E nenhuma morte existe também, disse para Maria, não é? E Maria pergunta para ele, como é que você sabe disto? E ele disse, eu sei de muitas coisas que eu não posso dizer. Então ele inicia ali com a mãe um diálogo sobre a sobrevivência da alma e como o corpo perde o vigor com o tempo, não servindo mais ao espírito. E diz a ela também que sabia que os pais dela, de Maria, não é? Ana e Joaquim, estavam unidos, estavam juntos e muito felizes. Maria sabia das condições diferenciadas a respeito de Jesus, mas ela tinha também dificuldades, olha só o que nós estamos aqui conversando. Ela tinha dificuldades de aceitar aquela carga emocional que adivinha de tantas informações. Ela estava já desde jovem, não é? Antes de ter Jesus, sob essas condições. Aos 8 anos de idade manifestou-se o Espírito Emmanuel. Aos 12 foi colocada para então que fosse colocado para ela um irmão para o casamento, né? Para que ela casasse. E também teve contatos anteriores, espirituais, anteriores ao nascimento de Jesus. Então essa vida espiritual, esses contatos cercavam a vida deles. E ela não tinha pleno conhecimento dessas informações e o porquê dessas informações. E imaginem uma criança de 8, de 12 anos de idade, não é? Ter que absorver tudo isso e conviver com um filho que era completamente diferenciado, que tinha um outro tipo de pensamento. Vale a pena lembrar novamente do esquecimento do espírito quando ele está encarnado. Ela não tinha conhecimento da missão que ela estava envolvida. Então José, que já tinha dito a Maria que ia falecer, pede, no último esforço, não é? Que Maria vá com ele mais uma vez ao templo em Jerusalém, para que eles possam orar juntos. E ela vai. Na volta para casa, um tempo depois, José vem a falecer. Percebemos na vida da família de Jesus as situações comuns que nos acometem igualmente. Nesses detalhes que nós estamos aqui conversando, nós vamos percebendo que a vida desses missionários, e sabemos da vida de tantos outros missionários, não, claro, do porte de Jesus, de Maria, de José, mas missionários que vieram para intensificar a obra do Evangelho, o cristianismo, a dificuldade que todos eles passaram, as dificuldades comuns pelas quais todos passamos. E isto é um incentivo
para que nós não venhamos a desistir, para que nós não imaginemos que somos diferentes, que estamos aqui apenas para sofrer, que a nossa vida é um mar de amarguras. Absolutamente. Deus está sempre ciente daquilo que precisamos e nos dá no tempo certo aquilo que precisamos. Nós somos, quando encarnados, não é? Espíritos que têm do outro lado toda uma espiritualidade amiga para nos confortar, protetores, a nossa própria família espiritual que nos precede na vida espiritual, com certeza absoluta, está sempre aqui nos ajudando, querendo o nosso bem. E nós não vamos deixar de passar por essas dificuldades de um mundo com todas as turbulências espirituais como é o planeta Terra. Portanto, vamos em frente. Vamos sempre com estas reflexões, simples reflexões da vida de Maria, colocando também a nossa vida em andamento para que possamos trabalhar com aquilo que temos. Queridos amigos, muito obrigado a todos. É o que tínhamos para conversar sobre o capítulo 3º.